Olá, boa noite, queridos amigos, companheiros do Lar Espírita Luz e Amor. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de todos. Nesse instante que nos preparamos para mais um estudo evangélico, eu gostaria de convidar a todos vocês para fazermos a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos e pedindo as bênçãos da espiritualidade maior, a proteção da equipe de João de Deus, dos nossos mentores, para que tenhamos o entendimento correto, a palavra certa, e para que possamos realizar a nossa tarefa com muito amor. E que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, eu vou falar sobre o capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E esse capítulo a que eu me refiro, o capítulo 4, chama-se Trabalho. E ele começa com um versículo do Evangelho de João que diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Nessa lição, o que o Emmanuel aborda? A questão do trabalho. E ele cita esse versículo do Evangelho de João, porque depois vocês podem conferir, podem ler na íntegra, porque neste momento Jesus estava sendo muito perseguido pelos judeus, porque ele estava curando aos sábados. E os judeus estavam muito chateados. E Jesus fala para eles: Meu Pai trabalha até agora, e eu também. Então eles já ficaram incomodados, primeiro pelo fato de Jesus estar curando aos sábados, né? E segundo, por se dirigir a Deus como meu Pai, porque eles tinham digamos assim, né, a mania de se acharem exclusivos, de se acharem o povo eleito, o povo escolhido. E nessa lição, o Emmanuel coloca a questão da insatisfação em relação ao trabalho. Muitas pessoas que se sentem infelizes com a tarefa que realizam. Então, uns acham que seriam mais felizes se, em vez de uma tarefa A, estivessem realizando uma tarefa B. Outros acreditam que se estivessem realizando, digamos assim, uma tarefa menos braçal, uma tarefa mais intelectual, seriam mais felizes. E, de um modo geral, as pessoas acabam se revoltando com o trabalho que realizam, sem levar em consideração que cada um tem aquilo que precisa. E o trabalho, além de ser nossa fonte de sustento, nossa fonte de renda, que nós precisamos trabalhar para sobreviver, o trabalho também é uma atividade que nos permite o engrandecimento e o crescimento espiritual. Já pensou que coisa triste
se nós não tivéssemos o nosso trabalho. Às vezes nós até reclamamos quando estamos muito cansados, mas só no momento em que nós ficamos doentes ou numa perda de emprego, numa situação um pouco mais grave, é que nós nos damos conta de quão importante é o nosso trabalho. Eu pessoalmente senti isso quando eu aposentei. Depois de 42 anos de trabalho, me aposentei e foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu sentia muita falta. Eu tinha a sensação de que faltava um pedaço de mim. Demorou bastante tempo para que eu conseguisse me acostumar a não sair todos os dias para trabalhar. E é isso que o Emmanuel nos coloca, que seja qual for o nosso tipo de trabalho, seja qual for a nossa tarefa, mais intelectual, mais braçal, nós temos que aproveitá-la e não nos deixar levar muitas vezes pelos apelos de vidas passadas. Porque quando nós começamos a reclamar muito, pode ser que nós estejamos, digamos assim, sofrendo influência de coisas do passado. Às vezes nós tivemos no passado uma vida mais ociosa, um outro tipo de vida, e agora nós nos sentimos às vezes incomodados com a vida que nós temos. Mas nós temos que entender que tudo aquilo que o Pai nos dá é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, para o nosso aprendizado. E nós, de um modo geral, temos que conservar o nosso trabalho, porque é ele que nos salva muitas vezes de incidirmos no erro. Às vezes, quando nós estamos com a mente vazia, com a mente ociosa, nós acabamos, como se diz no popular, metendo os pés pelas mãos. Então, o trabalho, ele veio nos arrancar disso, da ociosidade. E é uma bênção na nossa vida. E nós temos que honrar essa dádiva que Deus nos deu, respeitando as normas, as regras, respeitando os nossos superiores hierárquicos, fazendo o nosso melhor. Se fôssemos nós, os empregadores, nós não gostaríamos de ser respeitados, nós não gostaríamos que os nossos subordinados fizessem o melhor possível, cumprissem da melhor maneira possível a sua tarefa? A mesma coisa. Às vezes as pessoas reclamam porque o chefe é isso, porque o chefe é aquilo, porque a empresa é assim, porque a empresa é assado. Mas em tudo nessa vida tem um lado positivo e tem um lado negativo. Em tudo existem dois lados. E nós temos que aprender a conviver com isso e administrar. Pois se o nosso trabalho tem dificuldade, se nós muitas vezes nos sentimos esgotados, nós nos sentimos cansados, tem também a parte gratificante. É muito gratificante você levantar todos os dias, você ter um objetivo, você ter para onde ir. É muito gratificante. Só quando nós perdemos isso é que muitas vezes nós passamos a dar valor. E aqui Jesus,
quando ele diz, meu pai trabalha e eu também, ele mostra o quê? Ele mostra esse movimento incessante que é a vida. O pai cria, ele cria também. O pai, Deus, continua criando, continua gerando novos espíritos, novos mundos, novos planetas. E Jesus, como governador espiritual do planeta Terra, ele também trabalha incessantemente, pois apesar dele não estar fisicamente aqui na Terra, espiritualmente, ele nunca saiu daqui, ele cuida de tudo, ele é responsável por tudo. Então, é esse movimento incessante que nós temos que agradecer, pois isso significa que nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte deste universo, nós somos um elo dessa corrente que é a humanidade. E nós temos que honrar tudo aquilo que Deus nos deu. Aproveitar da melhor maneira possível. Então aqui o Emmanuel coloca aqui. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria tarefa dele, Jesus, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Aí ele nos adverte, ele nos lembra. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Jesus não cessa de trabalhar, ele não para de trabalhar. Ele se fez homem, ele encarnou no planeta, ele veio, ele fez o seu trabalho, nos trouxe o Evangelho, nos trouxe os seus exemplos de amor. E ele nunca descansou. O tempo todo, Jesus estava trabalhando, o tempo todo Jesus estava em movimento. Agora, claro, nós temos que ter nosso descanso, nosso lazer, o nosso corpo necessita. Nós somos espíritos encarnados num planeta que ainda exige que nós descansemos. Porém, nós não podemos deixar a ociosidade, a preguiça, o desânimo tomarem conta. Nós temos que ser gratos e valorizar sempre o nosso trabalho. Fazer com que a cada dia o nosso trabalho seja mais gratificante. Mesmo com as dificuldades, a cada dia nós temos que agradecer a Deus e aproveitar tudo aquilo que nós temos para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, pois quando nós formos chamados para a espiritualidade, nós vamos trabalhar muito mais, pois a notícia que os espíritos superiores nos trazem é que na espiritualidade tudo é trabalho. O ritmo que gera a vida espiritual é o trabalho. É claro que os espíritos têm, as suas folguinhas, os seus momentinhos de descanso, pois mesmo na espiritualidade nós ainda estamos numa condição pequena, nós ainda não somos espíritos elevados. Então temos
invólucros materiais que exigem que a gente descanse. Mesmo na espiritualidade, porque a gente leva o perispírito, e o perispírito é matéria rarefeita, é matéria quintessenciada, mas é matéria. Mas à medida que nós formos evoluindo, nós vamos perdendo os nossos invólucros materiais e vamos trabalhando cada vez mais, pois à medida que o espírito evolui, mais ele percebe que o trabalho é a vida, que o trabalho é a energia que move a vida. E o espírito mais elevado é um espírito que ama a humanidade. Então, onde ele percebe que há dor, que há sofrimento, lá ele está trabalhando ininterruptamente pelo bem do próximo e dos semelhantes. Então, meus irmãos, a lição que eu gostaria de deixar é essa: que nós possamos valorizar o nosso trabalho, que nós possamos a cada dia fazer sempre o melhor, com amor, com boa vontade, e todos os momentos que a gente seja grato por termos saúde, por termos disposição e por termos um trabalho que nos sustenta, que sustenta a nossa família, que permite que a gente tenha uma vida agradável, uma vida digna. Pode não ser o que, muitas vezes, o que a gente deseja, mas é o que a gente precisa. E é isso que é importante para o espírito, pois é isso que faz a gente crescer. Então, muitas vezes, algumas adversidades contribuem para que a gente evolua mais rapidamente. Então, nesse instante, meus amigos, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e de poder falar sobre esse tema na noite de hoje. E agora eu convido a todos vocês para que juntos possamos agradecer a Deus por essa oportunidade, possamos agradecer a Deus por essa bênção, e que a gente possa a cada dia se esforçar para crescer, para melhorar, para sermos espíritos melhores, para sermos pessoas mais dignas e mais gratas por tudo aquilo que o Pai nos dá como acréscimo de misericórdia. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, pedir as suas bênçãos para todos nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, que tenhamos uma noite agradável, que tenhamos um final de semana tranquilo, que Jesus nos ampare e nos sustente, agora e sempre. Obrigada por tudo, Divino Mestre, obrigada por tudo, e que possamos ser sempre instrumentos afiados, instrumentos úteis para produzirmos cada vez mais na sua seara. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Obrigada, queridos companheiros, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus.